Na aula passada, o professor João falou dos meios de comunicação de massa. Os interesses são, da mesma maneira, particulares, dependendo da visão de mundo, da escala de valores da pessoa, como os interesses daqueles que detêm o poder sobre os meios de comunicação de massa. No entanto, o interesse é sempre o mesmo: comunicar uma ideia. E como a cultura eletrônica é um grande negócio multinacional. Já foram chamados os meios de comunicação de massa do quarto poder, isto é, o efeito transformador da realidade, na busca de novos valores e de ampliação da visão de mundo. Uma boa aula. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. José Carlos Paes. Olá, meus amigos, minhas amigas. O tema de nossa aula de hoje é atos livres. E começo com o poeta quando diz: liberdade, liberdade, abre suas asas sobre nós. Vocês já perceberam que toda vez quando alguém comenta sobre um ato livre ou sobre liberdade, sempre se usa a imagem de um passarinho, de um pássaro? Será porque o pássaro pode voar para bem onde entender? Realmente o pássaro é um ser livre? Pois bem, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que é um ato livre, o que é um ato de liberdade. E já que estamos falando em pássaro, em passarinho, vamos usar esta imagem. Temos aqui um passarinho, dentro de uma gaiola, preso. É claro que você vai me dizer imediatamente: João, esse passarinho não é livre, ele está preso em uma gaiola. Tudo bem, mas vamos pensar um pouco nesta imagem. O passarinho está preso, restrito a esse ambiente e ele não pode desfrutar de toda a sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, essa prisão lhe traz alguns benefícios. Por exemplo, ele aqui dentro tem comodidade, ele aqui dentro tem tranquilidade, segurança. Claro que toda essa tranquilidade, toda essa segurança lhe traz também a comodidade. A sua vida passa a ser uma vida muito monótona. Na verdade, não tem muito o que fazer aqui dentro. Mesmo que ele tenha sonhos, eles estarão presos no ambiente de sua gaiola. Não existe espaço suficiente para um grande sonho. Nessa gaiola, ele não tem muito o que fazer. Irá comer, beber, descansar, pular de um puleiro ao outro, do puleiro para o chão, do chão para o puleiro. Não tem muito o que fazer. Mas certamente, ele em algum momento teve um grande sonho. Sempre deve ter sonhado com uma porta aberta. Ah, se a porta se abrisse! Pois vamos então imaginar que um dia o dono, por um descuido, deixasse a porta da gaiola aberta. Ele certamente sairia e voaria para a próxima árvore, pousaria num galho. E lá, inicialmente, sentiria-se um pouco tonto. Nossa, como é alto aqui de cima! O vento está muito forte. Lá na gaiola, o puleiro era mais seguro,
o chão era mais seguro, não tinha tanto vento assim. E daquela árvore, ele observa alguns pássaros, observa o bem-te-vi cantando no alto de uma árvore, observa um sanhaço alimentar-se de um doce e gostoso mamão. Vamos imaginar também que nesse momento aparecesse para ele uma passarinha, até com segundas intenções. Escuta, passarinho, vamos voar até a chácara do vizinho. Lá tem uma jabuticabeira carregadinha de doces e suculentas jabuticabas. Vamos? Ele diz, não, hoje não estou com fome, pode ir você. Ela, tudo bem, vai embora, só que diz para ele antes disso. Tudo bem, você vai ficar nessa árvore, só cuidado com o gato. Gato? Essa palavra esfriou a pequena espinha do pássaro. Gato? Tem um gato aqui? Corro perigo de vida? Na gaiola eu estava seguro, eu estava tranquilo. E assim, o nosso passarinho teve que passar a sua primeira noite na árvore. Certamente não dormiu um minuto sequer, preocupado com o gato, ou com o gambá, ou com uma cobra. Na manhã seguinte ficou preocupado com o gavião, ou até com o estilingue. A liberdade estava lhe custando muito cara. Resolveu voltar para a segurança e o abrigo da gaiola. Para se ter liberdade, é preciso coragem. É preciso, ao passar da porta para fora, sentir-se livre, é preciso que haja coragem. A porta da gaiola faz com que ele possa sonhar com a sua liberdade, mas para isso é preciso assumir coragem. É preciso ultrapassar os limites para chegar a ser livre. Muito bem. O passarinho nos vai ensinar muitas outras histórias até o final dessa aula. Até porque nós devemos nos perguntar: o que é um ato livre? Sempre quando estamos perante uma outra pessoa, ou perante um grupo de pessoas, sempre somos julgados sobre os procedimentos que devemos ter em relação a esta pessoa ou a estas pessoas. Sempre a nossa ação vai ser julgada entre uma ação boa ou má, certa ou errada, justa ou injusta. Perante as outras pessoas, nós temos nossos direitos, nossos deveres. Elas também têm deveres e direitos para conosco. No entanto, onde está a nossa autonomia? Onde está a nossa liberdade? Então, a pergunta que sempre está na nossa mente é: como agir em relação ao outro? Como devo me comportar? Quando estou, por exemplo, na frente de uma mulher, na presença de um homem, como deve ser o meu procedimento, o meu comportamento na frente de uma criança, na frente de um índio? Como devo proceder com um deficiente, com um pobre? A sociedade vai nos dizer, ao longo de sua história, pela característica da criação dos valores, que nós vamos ver um pouco mais tarde nessa aula ainda, quais são os procedimentos, a maneira como eu devo agir em relação a essas pessoas, como eu devo ser livre em relação a elas. Mas o que é propriamente a liberdade? Para explicar isso, eu vou usar de 2 exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: vocês já devem ter visto aqueles cupinzeiros que os cupins constroem no campo. Eles fazem umas verdadeiras fortificações, barro, né, muito difícil de ser destruído. Pois bem, na África existem grandes cupinzeiros, muito altos. E os cupinzeiros, as térmitas, fazem essa fortificação porque eles são muito frágeis. Branquinhos, eles não têm aquela carcaça de quitina que tem os outros insetos. Eles são muito frágeis. Então eles constroem aquele cupinzeiro, essa fortificação, que é na verdade a carapaça que o corpo deles não tem. Pois bem, essa fortificação
dos cupinzeiros, das térmitas, às vezes é destruída, ou por um raio, ou por uma inundação, ou até mesmo por um elefante que vem ali coçar as suas pequenas patinhas. Quando isso acontece, quando um cupinzeiro é destruído, dois grupos de cupins imediatamente entram em ação. Primeiro, as operárias, que procuram quanto mais rápido possível reconstruir e fazer uma capa novamente sobre o cupinzeiro para proteger. E o segundo grupo é dos cupins soldados, que saem do cupinzeiro e vão enfrentar os inimigos, que podem ser até outras formigas. Mas os cupins soldados são muito frágeis, eles não têm armamentos para enfrentar as outras formigas. Mas o que elas fazem? Elas vão lutar e procurar reter o máximo possível aquelas formigas para que as operárias tenham tempo suficiente para reconstruir o cupinzeiro. E assim eles fazem. São presas fáceis, se enroscam nas pernas das outras formigas, tentam fazer uma barreira para todo possível evitar que as formigas entrem no cupinzeiro. Enquanto isso, as operárias rapidamente procuram tapar o cupinzeiro. E isso elas conseguem fazer. Mas ao fazer isso, elas deixam para fora todos os soldados cupins. Eles viram heróis. Eles morreram para salvar o cupinzeiro. Cupim é herói. O segundo exemplo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês já viram, já leram sobre isso, que os alemães construíram vários campos de extermínio. Através de câmeras de gás, matavam muitas pessoas. Num desses campos de concentração, um soldado estava escolhendo pessoas que iriam para a câmara de gás morrer. Escolhia um, escolhia outro e escolheu um pai que tinha um filho do seu lado. O filho agarrou-se nas pernas do pai e gritava desesperadamente por socorro, para que o pai não fosse para a morte. Aquela cena chocou a todos que estavam ali. Foi quando Maximiliano Kolbe, um padre, deu 2 passos para a frente e disse: "Eu vou no lugar desse pai." E assim aconteceu. Padre Maximiliano Kolbe morreu na câmara de gás no lugar de uma pessoa que ele nem chegou a conhecer, viu pela primeira vez, não sabia nem o nome por quem ele morreu. Padre Maximiliano Kolbe é um herói. Temos então o cupim herói e o homem herói. Os dois são heróis. Vamos examinar sob o ponto de vista da liberdade. E vamos tirar a primeira conclusão. O animal faz porque está programado. O homem faz porque quer. O animal faz porque existe um determinismo biológico. O corpo lhe impede para ser herói. Ele não escolheu ser herói. Ele não escolheu dar a vida em nome do cupinzeiro. O corpo empurrou a isso. O animal não pode não escolher. Ele não pode fugir dessa situação. Ele está determinado a ser herói. O homem não. O homem faz por escolha livre. O homem até pode não escolher. Ele pode até arrumar alguma desculpa. Hoje não posso, estou com dor de cabeça. Hoje não posso, estou atrasado, tenho um compromisso. Ou, decididamente, eu não quero ser herói. Padre Maximiliano Kolbe é livre porque pôde escolher. Nada o impede a não escolher. E aí está a beleza do ato humano. Aqui nós podemos dizer que existe um ato consciente, um ato livre. O homem faz porque quer. E ele faz porque é livre, ele tem liberdade para poder escolher. Vamos analisar agora uma outra situação e peço a tua atenção
agora para a seguinte expressão que eu vou ler para vocês. Preste bem atenção que ela é muito importante. E ela diz o seguinte: não posso fazer tudo o que desejo, mas ninguém me obriga a desejar fazer uma única coisa. Realmente, eu não posso fazer tudo o que desejo. Não posso ter liberdade para fazer coisas ou ações que a moral não me permite. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter que escolher sobre uma coisa. Quando nós falamos em escolher, sempre imaginamos que existam na nossa frente vários caminhos. Mas eu sou uma pessoa que tem capacidade de liberdade, de decisão, de escolha, e posso não querer este caminho. Não posso não querer nenhum desses caminhos e esperar uma outra opção. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou escolher alguma coisa, eu sempre faço através de uma reflexão. E nessa tomada de decisão pode até acontecer o erro. O erro faz parte de uma decisão. Só pensa, só consegue decidir quando alguém procura ter um ato de reflexão. Eu posso até agir inconscientemente, posso até acertar por mera falta de experiência, mas o erro sempre é fruto de reflexão. E por isso que a capacidade do homem de ser livre, de poder decidir, sempre é uma decisão consciente, algo que para nós é pensado. Posso cometer erro nessa tomada de decisão. Tudo bem, a análise sobre o erro é uma outra história, mas a capacidade do homem de decidir é uma capacidade que só ele tem. Sempre também usamos, quando falamos em liberdade, atos livres, sempre usamos duas palavras que temos que examinar: dever e necessidade. O que é dever e o que é necessidade? Ora, dever sempre está associado à ideia de necessidade. Nós ouvimos sempre expressões como: você tem o dever de alimentar-se melhor. Toda criança tem o dever de dormir tantas horas por dia. O motorista tem o dever de cumprir as normas de trânsito. Ora, o que é dever e o que é necessidade? Quando que isto ocorre? Para examinar isso, vamos perceber que nós temos dois tipos de necessidades. Nós temos as necessidades naturais e a necessidade humana. Necessidades naturais fazem parte da nossa própria natureza, o nosso próprio determinismo também biológico. Eu preciso me alimentar, preciso me abrigar, preciso tomar água, preciso de um abrigo, preciso de proteção. Isso é determinado naturalmente, são determinações naturais. Ninguém pode fugir disso. Já as necessidades humanas referem-se ao cumprimento das normas, das leis. É o caso do trânsito. As normas são para todos. E esta é uma necessidade humana. Esta necessidade humana é que se transforma para nós em dever. Então, os deveres foram construídos pelos homens ao longo da história. Nós temos a nossa necessidade natural de precisarmos sobreviver, mas também temos as nossas necessidades, poderíamos dizer, são culturais. E isso se transformou para nós em dever. São as nossas leis, as nossas normas, que viraram costumes, que viraram hábitos. E para nós isso é muito importante para podermos viver bem com todos. Todas essas normas, essas leis, frutos desses nossos costumes, dos nossos hábitos, também são chamados de valores. Mas o assunto sobre valores nós vamos ver depois do nosso intervalo.
Tome aí o seu cafezinho, descanse um pouco e depois nós voltamos. Muito bem, meus amigos, depois do nosso intervalo, vamos continuar a nossa reflexão sobre liberdade, sobre atos livres, pensando um pouco agora sobre valores. Valores nós temos muitos. Até durante um mesmo dia, nós cumprimos muitos dos valores. Quer ver? Por exemplo, quando você se prostra em oração, você está privilegiando um valor espiritual. Quando você aprecia um bom vinho, saboroso, quando você aprecia uma comida muito gostosa, você está privilegiando um valor hedônico, um valor ligado ao prazer. Quando você procura o conforto de um sofá, ou de uma cadeira, ou até de uma rede, você está privilegiando um valor útil para a sua vida, para buscar mais conforto. Quando você aprecia um quadro, uma bela música, uma linda paisagem, você está privilegiando um valor estético, um valor ligado à beleza. Quando você vai para uma academia, malhar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você está privilegiando um valor vital, um valor ligado às condições da vida, para cuidar da sua saúde. E por fim, quando você cumpre uma determinada norma, uma determinada lei, você está privilegiando um valor moral. Isso tudo nós fazemos várias vezes durante o dia. Claro que as pessoas, pela sua origem, pela sua formação, pela filosofia de vida, privilegiam, ora mais um valor, ora menos um outro valor. As pessoas colocam todos esses valores, o valor espiritual, o valor hedônico, o valor útil, o valor estético, o valor vital e o valor moral, colocam isso numa escala. Aqueles que colocam em primeiro lugar o valor religioso, depois útil e assim vai. Cada um procura, através da sua vida, colocar estes valores numa determinada hierarquia, privilegiando mais um sobre os outros. Pois bem, esses valores, essas normas, essas condutas que nós temos durante o nosso dia a dia, fazem parte todo do processo de liberdade e de responsabilidade. Quando nós analisamos o comportamento das pessoas, sempre vamos analisar sobre o seguinte aspecto. As pessoas estão se comportando de uma maneira boa ou má? Estão se comportando de uma maneira correta ou incorreta? Mas quando isso acontece? Por que isto acontece? Como que nós podemos perceber que uma pessoa está cometendo uma ação correta ou incorreta, boa ou má? É fácil nós percebermos isso. Quando nós estamos acostumados a ver uma ação boa ou má. Quando nós temos uma surpresa perante uma determinada ação, vamos perceber que ela é má. Quando estamos acostumados a ver, ela é boa. Por exemplo, chamar uma pessoa de mais idade de senhor e de senhora, isso faz parte, estamos acostumados a ver isso. Isso é uma ação boa. Mas quando alguém faz esse cumprimento de uma maneira diferente ou desdenha de um ancião, isso é uma surpresa e consideramos essa ação má. Por exemplo, quando estendemos a mão para cumprimentar alguém, um gesto aqui nosso ocidental, isso é tão corriqueiro, estamos acostumados a ver isso e consideramos isso uma ação boa. Quando estendemos a mão para alguém e alguém não estende a sua mão ou nos faz um gesto de repulsa,
nos causa uma surpresa e consideramos isso uma ação má. Agora nós podemos nos perguntar, como que isso acontece? Isso deve acontecer até porque nós somos muitos. Somos em muitas pessoas dentro de uma sociedade. E a sociedade, para poder organizar-se, viver bem, ela regulamenta normas e regulamenta leis, para que nós possamos estar acostumados a ver ações boas e não nos causar surpresa ao ver ações más. As leis, as normas, elas têm esse caráter bem prático. Orientar a nossa vida, orientar o nosso comportamento para praticarmos ações boas. É claro que na maneira de como nós vamos agir em relação às outras pessoas, nós sempre estamos procurando ser aceitos por todo mundo. Por isso que uma norma, uma lei, ela tem que ser aceita por todas as pessoas. Assim ela vai se caracterizar como um comportamento moral. Sempre deve ser aceito por todos daquela sociedade. Porque pode existir uma outra sociedade que tenha outro tipo de comportamento. Tá? Agora, leis, normas, procedimentos fazem parte de um conjunto maior. E esse conjunto nós chamamos de atos morais. Atos morais, atos de bom comportamento para podermos viver bem, socialmente falando. Quando nós estamos agindo em relação a outra pessoa, sempre existe uma expectativa. Todos nós esperamos que as pessoas se comportem segundo a sua postura de vida. Esperamos que um homem se comporte como homem, que o jovem se comporte como jovem. E que a criança se caracterize pelo comportamento de criança. Existe essa espera de comportamento. Existe essa expectativa. Que cada um comporte-se segundo sua filosofia e o seu modo de vida moral. Portanto, logo podemos tirar uma conclusão. Os atos livres são atos morais. Preste bem atenção no que eu falei. Atos livres são atos morais. Então a nossa liberdade está em praticar atos morais. Nessa nossa capacidade de escolher, sempre tendo a opção do caminho de praticarmos ações boas ou más. Por isso que nós estamos sempre num processo de ação. Sempre procurando bem, evitando mal. Sempre buscamos alguma coisa, procuramos nos afastar de outra. Porque nós queremos ser livres. E nessa liberdade queremos praticar sempre tomadas de decisão. E a decisão sempre está aliada à responsabilidade. A responsabilidade, portanto, é sempre praticar uma ação boa, porque isso faz parte da natureza humana. Voltando lá no início, quando nós falamos de liberdade, comparamos com um pássaro. E vocês já ouviram muitas vezes a expressão: eu queria ser livre como um passarinho. Livre como um passarinho. Vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão. A ave, o passarinho, sempre foi o símbolo de liberdade. Não sei, será porque tem asas? Porque pode voar para onde bem entender? Né? Um pássaro, eu posso dizer para você tranquilamente de que pássaro não é livre. Ele não pode voar para onde bem entender. Não estranhe essa afirmação. Você vai me entender. Olha bem, o pássaro, ele é obrigado a voar. Ele não pode fazer outra coisa. Ele tem que voar. Existe nele um impulso, um determinismo que o faz voar. Né? Não existe outra expectativa. O pássaro não pode não voar. A direção que ele toma do voo é instintiva. Quando chega a época do inverno, ele toma uma decisão, entre aspas, de voar para o sul, buscando um clima mais quente, mas isso é determinado pela sua história biológica. E é por isso que podemos dizer que o pássaro não tem essa liberdade. O pássaro tem um dono.
E o seu dono é o seu corpo. Já o homem não tem dono. Ninguém lhe diz, escolha isso ou escolha aquilo. O corpo determina a ele algumas necessidades naturais, mas não as necessidades humanas. Elas são impelidas por uma conjuntura maior que a sociedade toda vai construindo ao longo da sua história. Isso difere o homem do animal. O homem não tem dono. O homem, na verdade, ele precisa escolher. E ele precisa escolher porque ele pode escolher. O animal não. O animal não pode escolher. Existe alguém que escolhe para ele, que é o seu corpo. Podemos dizer então de que o homem é livre porque ele não tem dono. E podemos concluir também que só se é responsável quando se é livre. A responsabilidade está intimamente ligada com a liberdade. É claro que nós gostamos sempre de falar da responsabilidade dos outros. Não gostamos de falar da nossa responsabilidade. Mas se queremos falar sobre a nossa liberdade, obviamente temos que pensar sobre a nossa responsabilidade. Quem não tem liberdade não pode escolher. Se a pessoa exatamente não escolhe, porque não tem liberdade. Logo, não é responsável quem não pode ter liberdade. Porque só se é responsável quando se é livre. A liberdade está associada com essa questão da responsabilidade. Não posso ser responsável quando não sou livre. Agora eu sou livre, por isso eu sou responsável. Essas duas palavras, essa relação é muito importante. Até porque toda a nossa ação de liberdade, toda a nossa ação de responsabilidade sempre está associada com a questão de limites. A gente pode até se perguntar, mas como eu sou livre se eu tenho tantos limites? Quando nós vamos pensar em limites, vamos pensar também em possibilidades. Ao pensar em limite, pense também em possibilidade. Quais são as possibilidades que o homem tem perante os seus limites? Até porque toda a ação da responsabilidade, dessas possibilidades, sempre são atos livres. E se é um ato livre, é um ato político. Se é um ato político, é porque você toma partido de alguma ação ou não. Portanto, meus amigos, a liberdade está associada à questão da responsabilidade em praticar ações plenamente humanas. Somos livres quando somos seres humanos. Não queria terminar este assunto sem contar uma pequena história que possa até nos colocar em uma situação bem concreta, que é o relacionamento humano. E essa história eu tirei do lendário dos Sioux, povos indígenas americanos. Numa das lendas diz o seguinte: Touro Bravo, o guerreiro mais valente da tribo, iria se casar com Nuvem Azul, a princesa, a moça mais bonita da tribo. Os dois amavam-se profundamente. Antes de casar, porém, foram para o ancião, o homem mais velho da tribo, para pedir um conselho. O que devemos fazer, mestre, para podermos nos amar profundamente e eternamente? Ele disse o seguinte: para isso, vocês devem cumprir uma tarefa muito difícil. Você, Touro Bravo, deve dirigir-se à direita da aldeia, na montanha mais alta, e buscar a águia mais feroz. E para isso, não deve levar nenhuma arma, somente uma rede, porque você deve trazê-la vivo. Você, Nuvem Azul, deve buscar do lado esquerdo da tribo a montanha mais alta e buscar o falcão mais valente, mais perigoso de se caçar. Não leve nenhuma arma, somente uma rede. E assim os dois fizeram. Depois de muita luta, cada um deles trouxe a águia e o outro o falcão. Trouxeram para o velho mestre e diz: está aí, cumprimos a nossa tarefa. O mestre diz:
peguem essa tira de couro, uma tira de couro de mais ou menos 1 metro, e amarrem essa tira de couro nas pernas das 2 aves, que elas estejam atadas uma à outra. E assim fizeram. E agora, mestre, lancem as 2 para que voem. Os 2 jovens fizeram, só que tanto a águia como o falcão não conseguiam voar. No máximo conseguiam arrastar-se pelo chão e em pouco tempo depois já estavam se atracando, um bicando o outro, estavam lutando um contra si, porque um estava impedindo o voo do outro. E o mestre, enfim, disse para o jovem casal: este é o meu conselho. Para vocês serem pessoas e dedicarem o amor eterno um para o outro, que vocês voem, nunca amarrados, apesar do amor que têm entre si. Se vocês amarrarem-se, apesar do amor ou por causa do amor um ao outro, irão arrastar-se pelo chão e daqui a pouco tempo estarão um bicando o outro. Voem na mesma direção, mas não amarrados um ao outro. Amem-se, mas que haja espaço entre vós, que é o espaço próprio do amor. E agora, meus amigos, quero deixar a vocês algumas dicas de estudo. A primeira dica é para você assistir ao filme Um Sonho de Liberdade. Isso vai fazer você refletir um pouco mais sobre a sua liberdade, ou ansiá-la ainda muito mais. A segunda dica é para você refletir sobre as seguintes situações. O que deixou de ser considerado errado? O que deixou de ser considerado certo? Que costume foi modificado? Que norma permanece sempre a mesma? E por fim, elabore um texto sobre o seguinte assunto: não existe liberdade sem limites. É muito bom refletir sobre isso, pensar um pouco sobre a questão da liberdade. E me despeço de vocês dizendo: amai-vos uns aos outros, mas não transformeis o amor num grilhão. Um forte abraço e até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos como agir em relação ao outro. Que procedimentos o homem deve ter em relação ao outro? Como agir em relação ao outro? Porque no fim de toda liberdade há sempre um julgamento. Vimos que a sociedade, orientando a conduta das pessoas, cria uma série de normas e princípios. Todas as normas, os princípios, as leis têm essa característica muito prática, que é orientar a nossa vida. Orientar a nossa vida porque nós vivemos em sociedade e é preciso que a sociedade viva sempre bem com todos os que pertencem a ela. Observamos que o homem precisa escolher, porque pode escolher. A diferença exatamente entre o homem e o animal é de que o animal tem um dono, que é o seu corpo. O homem não tem dono. Ele tem a sua responsabilidade e a sua liberdade. A sua liberdade está exatamente nessa escolha que ele pode fazer, porque ele tem a liberdade e pode escolher. Bons estudos e até a próxima! Oi.